convidar aqui agora meu amigo pastor Tiago Moraes. Ele é o departamental de dos Ministérios Pessoais da Associação MIPES. Ele está aqui com a sua esposa. A Meire. Meire, que branco, hein? A Meire. E ele vai nos dirigir a palavra hoje. Pastor Tiago, que Deus te use, viu, amigo? Obrigado, pastor de Israel. Eu vou lhe perdoar, a Meire também vai te perdoar. Sei que você estava nervoso aqui. Feliz sábado, irmãos. A alegria é muito grande poder estar aqui com vocês. Pastor de Israel, eu estava bem incomodado ali com aquela máscara, viu? Vendo os meus irmãos aqui, a gente não pode se abraçar e fica nessa tensão. Creio que vai passar logo a gente vai poder se abraçar de novo. Mas eu costumo encarar essa situação como um pecado, sabe, pastor? Essa máscara, ela incomoda. E eu estava pregando em uma igreja com a máscara e eu estava falta de ar. Isso é incômodo, é um incômodo muito grande. E eu fico imaginando quando Jesus voltar, que vai ser semelhante a respirar, né? Respirar e ter paz e o pecado agora não ser mais uma realidade na nossa vida. Meus amigos, é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, os amigos que estão nos assistindo e os nossos anciãos. É uma alegria muito grande estar com você, participando desse momento feliz ao seu lado. Parabéns pelo seu dia. Vocês são homens que foram escolhidos por Deus e que Deus abençoe a cada um de vocês. Nós vamos falar sobre um tema bem especial, um tema que traz aqui uma compreensão do texto bíblico e abrangendo aqui um pouco o estudo da lição que estudamos essa semana sobre a compreensão dos textos difíceis. Parabéns aos amigos que vieram aqui na frente explanar, né, o resumo da lição da semana. E existem 3 tipos de textos, né? Aqueles textos que de fato são difíceis e a compreensão ela é progressiva. A gente percebe que nos dias de Ellen White ali, nos dias de Daniel, Daniel quando estava escrevendo ali Daniel 12, né, capítulo 12, o livro foi selado. A profecia é que a compreensão ela seria progressiva, né? Haveria um tempo onde a compreensão ela viria, né? O conhecimento ele cresceria, ele avançaria, né? E ali o conhecimento é o conhecimento das Escrituras. Então nós temos os textos que de fato são difíceis. Existem os textos que não são revelados a nós, pertencem a Deus. E existem alguns textos que nós precisamos ali com o estudo e com a iluminação do Espírito Santo compreender. E aqui fica a palavra de Jesus: examinai as Escrituras. O chamado de Deus é para que nós estudemos a Bíblia. Ler e estudar é diferente. E quando nós estudamos, buscamos um pouco aqui, um pouco ali, com a iluminação do Espírito Santo, nós então compreendemos o que Deus de fato deseja dizer para nós. E nós vamos então chamar você agora para uma análise, uma compreensão do chamado missional. E eu convido você então a abrir Mateus capítulo 28, verso 19 e verso 20. Mateus capítulo 28, verso 19 e verso 20. Esse sermão, essa mensagem, ela é uma mensagem especial aqui para os nossos anciãos missionários, mas também para cada missionário, para cada discípulo de Cristo que ouviu a voz de Deus e atendeu ali o chamado de Deus. Feche seus olhos, ore comigo. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de nesse momento abrir a Tua palavra. Fala ao nosso coração e nos dá o entendimento. Nós te pedimos a companhia do Espírito Santo nesse momento, em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, a palavra de Deus diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Quando nós analisamos aqui o contexto da grande comissão, nós conseguimos aqui extrair pelo menos 7 ênfases
que estão aqui nesse texto que nós acabamos de ler. A primeira ênfase é o seguinte: nós temos aqui um chamado. Esse chamado, ele é pessoal, ele é individual, ele é intransferível e ele não pode ser terceirizado. Esse chamado é seu e esse chamado é meu. A segunda ênfase é o autor do chamado. Aqui, o próprio Deus escolhe você e escolhe a mim. Ele é o autor desse chamado. Foi Ele que te escolheu. Foi Ele que fez esse convite para você. Portanto, a missão é um privilégio, mas uma responsabilidade também muito grande. A terceira ênfase é a abrangência. Isso nós vemos aqui nesse texto. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Então, a abrangência do chamado é global. Nós temos um desafio, nós temos um chamado de Deus de pregar o Evangelho, apresentar a mensagem da salvação para o mundo inteiro. E aqui entra um elemento muito especial, que é a mordomia cristã. Quando nós somos fiéis nos dízimos e nas ofertas, nós cumprimos a missão de maneira integral. Onde eu não posso ir de forma presencial, a minha fidelidade, ela financia a pregação do Evangelho. Nós vamos então para a quarta ênfase, que é o produto final da grande comissão. O produto final da grande comissão é o quê? Fazer discípulos. Discípulos para o reino de Deus. Esse é o objetivo, é o produto da grande comissão. Esse é o motivo porque Deus nos escolheu para povoarmos o reino de Deus, para povoarmos o céu. Fazemos então discípulos para o nosso Deus. Método para o cumprimento, Deus estabelece aqui: ide, fazei discípulos, batizando e ensinando. Quando nós vamos aqui para o texto original, nós encontramos apenas um imperativo e 3 verbos dinâmicos, ou seja, 3 gerúndios. E na tradução, nós não temos aqui uma tradução, posso dizer, fidedigna. Nós temos aqui um verbo que indica movimento, que é, ou melhor, um verbo imperativo, que é o ide, e 3 verbos aqui no gerúndio. Ide, ou melhor, 2 verbos no imperativo, o ide e o fazer discípulos. Aí nós temos o batizando e nós temos o ensinando. 2 verbos no imperativo e 2 verbos no gerúndio. Quando vamos para o original, nós temos 3 verbos no gerúndio, um no imperativo. Esse ide no original é indo, batizando e ensinando, fazei discípulos. Então, quando nós vamos aqui para o original no grego, nós temos apenas uma ordem, um imperativo: façam discípulos, fazei discípulos. De que forma? Indo, ensinando e batizando. Esse é o método que Deus instituiu para que nós fizéssemos então cumpríssemos aí o objetivo, o produto final, que é discípulos para o reino de Deus. E a 7ª ênfase da grande comissão é o nosso papel. Qual é o nosso papel, meu irmão? O nosso papel é aceitar o chamado. Essa é a parte que cabe a você, essa é a parte que cabe a mim. Deus chama você, Deus chama a mim, e Ele espera que você então una-se a Ele nesse movimento tão maravilhoso que é a salvação de pessoas. E nós temos então em último aqui uma promessa linda. Deus diz: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando essas pessoas, ensinando elas, mas vocês não estarão só, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então aqui nós temos uma orientação, nós temos um chamado e nós temos a compreensão e temos uma promessa linda, onde Deus promete estar comigo e com você. David Livingstone, ele diz algo interessante: Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Olha que compreensão linda acerca do chamado. A primeira coisa que nós precisamos entender acerca do chamado é que essa missão ela é de Deus. É a missio Dei, a missão de Deus. Para cumprir a missão de Deus, Deus escolheu uma igreja. Para cumprir a missão de Deus, Deus escolheu você e Deus escolheu a mim. Deus envia o seu filho, Deus é um missionário. Jesus Cristo, ele vem para te buscar e para me buscar,
ele é um missionário. Ele veio, ele vai voltar, ele é um missionário. E o Espírito Santo está ao nosso lado, trabalhando conosco, porque ele é um missionário. E Deus, então, hoje, ele vem falar a cada um dos seus missionários aqui da Igreja Central. Olha o que esse homem aqui, ele diz aqui. Ele diz assim, ó: Deus não unge métodos, ele unge o quê? Homens. Deus, ele não unge métodos, ele unge homens. Nós estamos à procura de melhores métodos. Essa é a visão do homem. Deus está à procura de melhores homens. Amém? Isso é muito importante para que nós possamos ter a visão correta acerca da compreensão missional do chamado de Deus. Atos dos Apóstolos, página 109, nós vemos o seguinte: crentes de todos os séculos têm tomado parte na incumbência dada aos primeiros discípulos. Todos os que receberam o Evangelho receberam a sagrada verdade para repartir ao mundo. Quem recebeu o Evangelho aqui? Você recebeu então a responsabilidade de repartir, de levar essa mensagem sagrada a todo mundo. Os fiéis de Deus têm sido sempre destemidos missionários, consagrando seus recursos para a honra de seu nome e sabiamente usando seus talentos em seu serviço. Quando Jesus Cristo então apresenta ali a grande comissão, nós estamos aqui vivenciando os últimos momentos do ministério de Jesus. Jesus então faz uma promessa para os seus discípulos. Jesus diz que vai agora para o céu e pede para que os seus discípulos permaneçam em Jerusalém até que se cumpra a promessa. O Espírito Santo virá, um poder sobrenatural recairá sobre esses homens e então o Evangelho será pregado. Aqui nós iniciamos um movimento chamado cristianismo, o legado de Jesus através dos seus discípulos. E agora Jesus vai para o céu, os discípulos ficam. Nós conhecemos aqui, estamos entrando no livro de Atos dos Apóstolos. No capítulo 2 nós vemos aqui o derramamento do Espírito Santo. Os discípulos agora são usados de maneira poderosa. O Evangelho é pregado. Nações agora são contempladas com a verdade, com a luz do Evangelho. E quando nós chegamos então em um momento muito especial da história e da profecia bíblica, que é o momento da morte de Estevão, nós percebemos aqui uma grande perseguição se dando ali sobre Jerusalém. E nesse momento algo especial acontece, e eu consigo analisar esse contexto muito semelhante ao que nós estamos vivenciando hoje com essa pandemia. Olha só o que acontece aqui. Eu quero ler para você o que diz Ellen White no livro Atos dos Apóstolos. Nesse momento, o contexto aqui da morte de Estevão e a perseguição romana sobre Jerusalém. Olha o que diz aqui. Eu separei esse texto em 4 pontos e eu quero analisar com você. Diz assim: a perseguição à igreja de Jerusalém resultou em grande impulso para a obra do Evangelho. Olha que interessante, uma perseguição gerou um impulso para a pregação do Evangelho. Olha o que mais. O êxito havia acompanhado o ministério da palavra neste lugar. Que lugar? Jerusalém. E havia o perigo de que os discípulos ali se demorassem por muito tempo, despreocupados da comissão que haviam recebido do Salvador, de irem por todo o mundo, ponto, está pequenininho ali, esquecido de que a fortaleza para resistir ao mal é melhor obtida pelo trabalho intenso. Eu paro aqui, olha aqui, ó. Qual é a melhor fortaleza para resistir ao mal? Qual é? Qual é, meu irmão? O trabalho intenso. Começaram a pensar que não havia para eles trabalho tão importante como o de proteger a igreja de Jerusalém dos ataques do inimigo. Vamos contextualizar aqui. Jesus foi para o céu, os discípulos estão em Jerusalém. Agora o Espírito Santo desceu, os milagres começaram a acontecer ali. Muitas pessoas foram contempladas, os discípulos estavam em Jerusalém. Corria o perigo deles se acomodarem ali na sua zona de conforto. Então o que acontece? Vem uma perseguição.
E essa perseguição agora impulsiona a pregação do evangelho no mundo inteiro. Olha o que diz aqui, continuando o texto: a fim de se espalhar a fim de espalhar seus representantes por todas as partes do mundo, de maneira que pudessem trabalhar por outros. Amigos, atentem, Deus permitiu o quê? Que lhe sobreviesse a perseguição. Lembra? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Então Deus permitiu a perseguição. O que aconteceu então? Expulsos de Jerusalém, os crentes iam por toda parte anunciando a palavra. Houve uma diáspora, e ali cumpriu-se as palavras de Jesus: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Sobreveio aí uma perseguição. Os crentes agora saem de Jerusalém, vão para Samaria, vão para a Judéia e até os confins da terra pregando a palavra. Dentre essas pessoas que saíram, um homem se destaca, e eu quero falar sobre ele, porque quando nós analisamos o ministério, a vida de Filipe, nós conseguimos extrair muitas lições para nós também, acerca desse chamado, da compreensão do chamado missional. Filipe, ele é apresentado em Atos 6 como um dos 7 diáconos, né? Aqueles homens cheios do espírito de sabedoria e também usados por Deus, cheios do Espírito Santo, né? Então Filipe, ele é um daqueles que saem de Jerusalém e ele encontra asilo em Samaria. E quando Filipe chega ali em Samaria, muitos prodígios, muitos sinais são feitos através de Filipe, usado pelo Espírito Santo. As pessoas começam a ver, Filipe começa a anunciar a palavra. Muitas pessoas ali em Samaria, olha que interessante, aqueles que outrora eram inimigos ferrenhos, os samaritanos, agora aceitam a mensagem, e muitos samaritanos ali são convertidos e são batizados. E aí, meu irmão, milagres começam a acontecer. E quando Filipe está ali em Samaria, finalizando ali a sua missão, algo interessante acontece. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia nesse momento comigo em Atos capítulo 8. Atos 8, nós vamos aqui analisar alguns elementos acerca desse momento especial, de uma missão especial que foi confiada a Filipe. Vamos avançar aqui. Atos 8, verso 26. Leia comigo. Um anjo falou a Filipe dizendo: dispõe-te, vai para onde? Para o sul, no caminho que desce a Jerusalém, Gaza, ali na faixa de Gaza, né? Ali é deserto. Qual é o nosso papel na grande comissão? Qual é? Nós falamos ali as 7 ênfases no início. Qual é o nosso papel? É aceitar a missão, aceitar o chamado. A palavra de Deus diz que Filipe se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías. Então perguntou: compreendes o que vem lendo? O eunuco respondeu: como poderei entender se não há quem me explique? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, pare por aqui. Vamos contextualizar mais uma vez. O Espírito Santo fala a Filipe: sai, você está em Samaria, encerrou sua missão, vai agora para a faixa de Gaza, vai lá para o deserto, tem uma missão para você lá. Filipe não questionou, Filipe foi, Filipe aceitou a missão. Missão dada é missão cumprida, principalmente uma missão que vem de Deus. E aí Filipe vai, e Filipe chega, e quando Filipe chega, ele percebe ali uma carruagem. Não é um homem qualquer, é um alto oficial do reino da Etiópia. E quando Filipe se aproxima ali, aquele homem estava com a Bíblia na mão. Claro, a Bíblia no formato dos dias
de Jesus, né? Estava ali com os pergaminhos, os rolos, e ele estava lendo o profeta Isaías. Filipe começou a se aproximar, começou a acompanhar e viu. Filipe percebeu, ele estava lendo o capítulo 53 de Isaías, que falava do homem de dores, e aí Filipe olha, percebe a situação, percebe o momento certo, e aí pergunta: você entende o que você está lendo? E aí o eunuco responde: como é que eu vou entender se não há quem me explique? Você poderia, você tem disponibilidade para me ajudar? Entre aqui na carruagem. E agora Filipe entra e começa a estudar a Bíblia com aquele homem. Um estudo bíblico completo é dado ali. Sabia? Um estudo bíblico completo é dado ali. O eunuco estava muito interessado. E ele pergunta então para Filipe: esse homem aqui que eu estou lendo, ele é muito interessante, mas me diga uma coisa, o autor está falando de si mesmo, ou ele fala de um outro homem? E agora Filipe aproveita a oportunidade, começa por esse texto e apresenta Jesus para o eunuco. A Bíblia não relata, e também ainda não vi no Espírito de Profecia, o tempo que eles passaram ali, mas eu consigo entender nas entrelinhas que um estudo bíblico completo foi dado, porque aquele homem que lia e não entendia nada, agora ao se aproximar de um riacho, entende que precisa ser batizado, ele precisa tomar uma decisão na sua vida, e ele diz para Filipe: olha, aqui está a água, o que impede que eu seja batizado? E Filipe responde: é lícito, se você crê de todo o seu coração. E aqui uma profissão de fé é feita. E o eunuco responde: eu creio que Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador, é o Filho de Deus. Eles param então a carruagem, e aquele homem então, ele é batizado. Olha que interessante, eu trouxe aqui um mapa, pastor de Israel. Olha onde Filipe estava, em Samaria. Olha para onde foi a missão dele. Olha a faixa de Gaza lá no sul, ele saiu, então foi cumprir a missão. E são 5 as ações que nós analisamos aqui, que me chamam bastante atenção. Primeiro, Filipe se aproxima. Ele se aproxima por quê? Porque Deus manda. Vai lá e se aproxima. Filipe vai e se aproxima. Filipe então acompanha. Ele acompanha por quê? Porque Deus diz para ele acompanhar. Ele vai então e acompanha. Sabe o que me chama a atenção nessa história? A intimidade que Filipe tem com Deus, a ponto de ouvir a voz de Deus. Olha o nível de intimidade. Vai lá, tem uma missão para você. Filipe vai. É Deus falando com Filipe. Se aproxima daquela carruagem. Filipe vai. Acompanha. Filipe acompanha. E Filipe conversando ali com Deus. Uma dupla missionária. O homem e Deus. É muito bonito de ver isso, né? Então vamos avançar. Filipe agora pergunta. Ele aproveita o momento certo e tem um quebra-gelo aqui, um ponto de contato. Ele estabelece um ponto de contato. Perceba que em nenhum momento houve forçação de barra. Filipe chega, Filipe se aproxima, Filipe acompanha, Filipe pergunta, e as coisas acontecem de forma natural. Quem pede aqui é o eunuco. Parou para pensar nisso? Filipe não chega e diz: amigo, eu tenho um estudo bíblico aqui para te apresentar, você gostaria de estudar a Bíblia comigo? É o inverso. Filipe pergunta: você está entendendo? Não, você pode me ensinar, você pode estudar a Bíblia comigo? O interessado pede o estudo bíblico aqui. E agora Filipe entra, estuda a Bíblia com ele. E aqui o batismo, um momento muito especial, da consumação da decisão daquele homem. Sabe, queridos amigos, essa história, ela é uma história muito interessante. Sabe por quê? Porque nós temos uma visão aqui acerca do chamado missional. Olha o que Ellen White diz aqui no livro Atos dos Apóstolos, página 109. Este etíope representa uma grande classe. Pronto. Este etíope representa uma grande classe que necessita ser ensinada por missionários como Filipe. Olhe para mim aqui. Ellen White está dizendo
que esse etíope aqui da história que nós acabamos de ler representa uma classe de pessoas que estão aí fora, na comunidade, no nosso bairro aqui, no centro, que estão buscando e não estão encontrando, e esperam que um Filipe possa chegar perto delas e se aproximar. Olha que incrível. Este etíope representa uma grande classe de pessoas que necessita ser ensinado por missionários como Filipe. Homens que ouçam a voz de Deus e vão aonde Ele manda. Muitos há, olha o que ela diz, que estão lendo as Escrituras sem compreender-lhes o verdadeiro significado. E estão aguardando um Filipe que chegue lá, aproxime-se, acompanhe e esteja disponível. Você poderia estudar a Bíblia comigo? Olha o que diz aqui mais: beneficência social. Esforço e interesse pessoal, individual, por nossos vizinhos e amigos, realizará muito mais do que se pode imaginar. Eu estava ali na Associação Sul de Rondônia, nos anos de 2018, 2019, e eu tive a oportunidade de conhecer um casal missionário. Ele era ancião da igreja, ancião da parte da missão, e ela, diretora do ministério pessoal e diretora da escola sabatina, e eles faziam um trabalho ali juntos, muito bonito, né? Como uma dupla missionária. E aqui já fica um apelo bem especial para você. Nós temos uma dupla missionária dentro de casa, que é a nossa família. Uma dupla missionária que foi formada por Deus. E essa dupla missionária precisa estar ativa. Quando a gente vai ali para Gênesis capítulo 12, verso 1, 2 e 3, que a gente vê o chamado de Deus para Abraão, Deus fala para aquele casal ali, para aquela família: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Um casal abençoando outros casais, uma família abençoando outras famílias. E aquela família, aquele casal ali, estavam participando de um programa, era um encontro de pastores e discipuladores. E ali a irmã Cleia e o irmão Luiz estavam falando sobre o trabalho lindo que eles estavam fazendo, e eles estavam dando estudos bíblicos para 20 famílias. E eles falavam o seguinte: pastor, o nosso alvo é chegar até o final do ano dando estudo bíblico para 30 famílias. Nossa, que bonito. Aí eles foram entrevistados: qual é a estratégia que vocês usam? Eles tinham 12 restaurantes na cidade, eram empresários muito ocupados, tinham pouco tempo. Mas ela falou: pastor, é simples. Todos os dias nós entramos em contato com várias pessoas, e nós fazemos amizade com essas pessoas, e nós convidamos então essas pessoas para virem no nosso restaurante. Nós convidamos as pessoas para virem na nossa casa, ali nós comemos juntos. Depois nós convidamos então essas pessoas para irem no nosso pequeno grupo, e depois nós perguntamos então: amigo, eu queria dar um presente para você. Nós estamos aqui iniciando uma classe para estudar a Bíblia e queríamos dar esse presente para você. Você aceita? E a resposta é claro que eu aceito. A irmã Cléia e o irmão Luiz estavam utilizando o método de Cristo, o método relacional de Jesus. E eu vejo aqui, essa foto ilustra um pouquinho do trabalho ali da irmã Cléia e do irmão Luiz. Sabe, queridos amigos, nós temos um chamado muito especial da parte de Deus, e esse chamado foi outorgado a você e a mim. Ele não pode ser transferível, ele não pode ser terceirizado, ele não pode ser cumprido por procuração. Deus, ele entregou a mim e a você essa responsabilidade, e hoje Deus, ele procura homens como Filipe, que entendam e que atendam o seu chamado, que estejam disponíveis e que entendam a urgência do momento que nós estamos vivenciando. A minha pergunta é: você gostaria de ser essa pessoa? Você gostaria de ser esse Filipe nas mãos de Deus? Sim? Sim? Eu queria convidar você então a ficar em pé nesse momento, porque a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Quem disse isso foi Jesus. Mas eu creio que o chamado de Deus para esse exército da salvação, ele encontra terreno em cada coração aqui, e a compreensão desse chamado, a
O primeiro aspecto é entender que o chamado, ele foi feito pelo próprio Deus e que a missão é dele, não nossa. Nós somos chamados para sermos co-obreiros dele na missão dele. Que privilégio, mas que grande responsabilidade. Lembre-se, meu irmão, você foi escolhido por Deus, eu também. Você e eu temos uma missão a cumprir. E lembre-se, existem pessoas agora, nesse exato momento, que estão aguardando a sua aproximação, assim como aquele eunuco aguardava Filipe. Que Deus te abençoe e que possamos fazer a diferença na vida das pessoas, assim como Filipe fez na vida daquele homem. Feche seus olhos e vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de receber esse presente, esse convite tão maravilhoso, de sermos participantes da tua obra, da tua missão. Privilégio esse que os anjos, eles almejam. Privilégio solene. E o Senhor comissiona a cada um de nós, aos teus anciãos, as famílias deles, a cada líder dessa igreja, a cada família dessa igreja, a família ministerial, a associação, a união, a divisão, todos nós recebemos o mesmo chamado: fazer discípulos para o reino de Deus. Que o Senhor nos dê a compreensão correta, o entendimento dessa responsabilidade e do privilégio que temos de cumprir a tua missão. Nos usa, assim como o Senhor usou Filipe, e que possamos fazer a diferença ali na nossa vizinhança, na nossa escola, na nossa faculdade, com os nossos amigos e dentro da nossa casa, nosso primeiro campo missionário. Entregamos, Senhor, cada ancião em tuas mãos, suas famílias. Entregamos, Senhor, a tua igreja. Entregamos aqui cada família da Igreja Central em tuas mãos. Que o Senhor nos ajude. E, Senhor, conte conosco. Pode contar conosco nessa missão. Entregamos, Senhor, a nossa vida em tuas mãos. E o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Estamos juntos. Pastor Diz, privilégio, amigo. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Eu que agradeço, pastor Tiago. Vamos ficar em pé, cantarmos a despedida. Obrigado, pastor Tiago e Meire. Deus seja louvado. No final, eu gostaria que a irmã Ruth, a Hannah, a Stephanie, o Ítalo, o Israel e a Dirlene ficassem aqui. Só um minutinho, por favor.